Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. E nesta aula eu vou trazer algumas tags e essas tags vão nos ajudar a trazer mais sentido para o nosso conteúdo. Lembrando, como eu já falei nas últimas aulas, nós vamos sempre trabalhar e focar muito na semântica. Semântica é muito importante e traz diversas vantagens para o nosso documento, para as nossas páginas HTML. Lembrando que se a gente marcar bem o conteúdo, se a gente utilizar as tags corretas, vai nos ajudar muito em questões como acessibilidade, como SEO e entre outras vantagens. Vale lembrar também que um conteúdo bem marcado, bem organizado, facilita também a sua manutenção. Então, antes de começar a falar sobre esse novo conteúdo e sobre essas novas tags, eu vou explicar um pouquinho sobre algumas alterações que eu fiz na estrutura do nosso conteúdo, das nossas pastas do curso. Então, nós temos aqui a pasta principal e dentro da pasta principal nós temos a pasta aulas com cada aula que nós já fizemos. Depois, quando nós formos criar nossos primeiros projetos, eu vou criar uma pastinha projetos e aí dentro nós vamos ter projeto 1, 2, 3, assim por diante. O que nós temos diferente aqui são esses arquivos readme.md, que eu criei um aqui na raiz, criei também em cada pastinha tem um arquivo readme.md. MD é Markdown e é uma linguagem parecida, não exatamente, mas parecida com HTML. Então eu criei esses arquivos em Markdown justamente para poder organizar o nosso conteúdo. Então nesses arquivos eu vou escrevendo um pouco sobre cada conteúdo que a gente está estudando e também facilitar o nosso estudo e a organização do nosso curso. Então eu criei esses arquivos em Markdown porque eu subi o nosso curso para o GitHub. Eu vou mostrar aqui para vocês. GitHub é um site de compartilhamento de código que todo desenvolvedor, a maioria, acredito que conheça e utilize bastante. E é bem interessante, eu recomendo que você, se você não tem uma conta no GitHub, você crie. Então você pode acessar github.com e eu tenho o meu usuário que é marcelopoa.rs e dentro lá do meu GitHub eu tenho meus repositórios e eu criei um repositório novo para o curso, que é o curso HTML5 CSS3 2020. Aqui eu vou organizar a cada aula nova, eu vou subindo para o GitHub e compartilhando com vocês. Todos os nossos projetos, toda a parte teórica vai estar aqui. Então a ideia é facilitar, trazer mais um recurso para facilitar o seu estudo. Você pode vir aqui nessa opção View Code e aí você vai ver a mesma estrutura que nós temos aqui. Então você pode entrar em aulas. Aqui onde eu tenho esse arquivo readme, que é esse principal, é justamente esse textinho aqui. Olha só, eu escrevi ele em Markdown e aqui eu tenho a saída em HTML. Então eu sempre vou trazer um pouco da teoria e sempre vai ter um link pro vídeo da aula lá no YouTube. Aqui embaixo eu tenho os ícones com algumas das minhas redes, você pode seguir lá se quiser. E aqui nós vamos abrir então a pastinha aulas e nós vamos ter a mesma estrutura aqui. E dentro de cada pastinha eu vou ter o meu arquivo Markdown. Eu vou abrir aqui a aula 8, olha só, vou abrir aqui também a aula 8. Então eu tenho o arquivo que fala sobre o que nós estudamos. Tenho também o link para a aula lá no YouTube. E aqui eu tenho o meu arquivo HTML com o código que nós fizemos na aula. Eu posso voltar aqui para a pastinha. Aqui, por exemplo, essa aula nós trabalhamos com imagens. Então aqui eu tenho a pastinha também, com as imagens, que é essa mesma pastinha aqui, com as imagens que nós usamos na aula. Então facilita muito. Se você tiver algum problema com o seu código, deu alguma coisa errada, não está tendo o mesmo resultado, basta acessar aqui o GitHub, vem na aula e localiza aí o erro, tenta ver o que aconteceu e corrigir o seu código. Vou fechar aqui e vamos para a nossa aula. Então, hoje, na aula 10, já tenho aqui o meu arquivo readme. Eu até vou clicar nele para a gente acompanhar. Aqui eu tenho ele em Markdown, mas eu vou clicar nessa opção aqui que o Visual Studio Code tem, que ele me dá um preview, porque fica melhor para a gente acompanhar. Então, como eu falei, nós vamos ver algumas tags novas que vão nos ajudar com a semântica, com o sentido dos nossos conteúdos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos na aula 9, lembra que nós trabalhamos com links. Nós criamos links, criamos âncoras, até colocamos esse texto bem longo para ter rolagem na página. Nós criamos o ID, criamos o link, só que se a gente analisar nosso código, nosso conteúdo ele está solto, está espalhado. Eu não tenho sentido algum no meu conteúdo, eu não digo o que é o que,
qual conteúdo está relacionado com qual conteúdo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse conteúdo da aula 9, dá um Ctrl A e um Ctrl C, depois você pode fechar, você pode vir aqui na aula 10 com o botão direito, cria um novo arquivo, eu vou chamar ele de aula 10.html e agora eu vou colar esse conteúdo que eu copiei da aula 9. Eu posso até recolher aqui a minha sidebar para aumentar a minha área de visualização. Aqui, como o meu texto sempre fica corrido em uma linha, tem um comandinho do Visual Studio Code que é Alt Z e aí eu quebro as linhas. Eu vou deixar assim com bastante conteúdo, tá? Não tem problema. Vamos alterar o title e o H1. Pode ser assim. Agora eu tenho um documento que fala sobre o curso HTML5 e CSS3. Então vamos vir aqui no nosso arquivo em Markdown. Bom, a primeira tag que eu trouxe aqui só para reforçar é a tag body, que nós já conhecemos. Então o único ponto que eu gostaria de reforçar aqui é que a tag body nós podemos ter apenas uma por documento. A tag body ela é o corpo do nosso documento. Tudo que tem dentro da tag body é o que vai aparecer no navegador. Então, só para combinar com vocês, apenas uma tag body por documento. Podemos voltar aqui e vamos ver que, olha, eu posso recolher aqui nessa setinha, ó, eu tenho uma tag body. Aqui eu tenho a minha tag head, que é a cabeça do meu documento, onde eu tenho informações relativas ao meu documento, e o body, tudo que está dentro do body, é o que vai aparecer lá no navegador. Então vamos abrir esse documento com o Live Server, pode clicar com o botão direito, Open with Live Server, e ele já abriu aqui do lado. Exatamente como estava na aula passada. Então, quando eu clico, rola para determinada seção. Então, vamos dar sequência. Então, a próxima tag que nós vamos estudar é a tag Header. Header, já como o nome diz, é o nosso cabeçalho. Então, é um conteúdo introdutório. Geralmente, nós temos o logo do site, nós temos o título, nós temos uma área de navegação como links, que nem eu tenho aqui ao lado. Tá? Nós podemos ter também um campo de busca. Um exemplo é um e-commerce. Quando nós entramos no e-commerce, geralmente, a maioria dos e-commerces já tem uma barra de navegação bem no topo, que é onde nós buscamos os produtos que nós estamos querendo comprar. Então aqui embaixo eu tenho um exemplo e vamos voltar no nosso código e vamos analisar. Olha só, então eu tenho aqui meu body e todo o conteúdo está solto dentro do body. Mas eu tenho aqui um H1, informando que aqui é o meu título principal. E aqui abaixo eu tenho links para determinadas seções do meu site e também nós tínhamos criado um link que levava para uma outra página do site, né? Então é uma navegação principal. Então todo esse conteúdo ele pode ficar dentro de um header. Eu posso criar aqui um header e aí vamos selecionar esse conteúdo e mover para dentro do header. Agora sim, fica bem melhor. Agora realmente isso tem um sentido, tem um significado. Vamos voltar. Depois, assim como eu tinha o cabeçalho, eu também vou ter o meu rodapé. E nós vamos utilizar a tag footer. Então, o footer ele representa um rodapé para alguma seção do meu site ou para o meu documento. Normalmente, no rodapé, nós temos informações sobre o autor do documento. Então eu posso, por exemplo, se for um e-commerce, eu coloco os dados lá do e-commerce. Se for uma loja física, eu posso colocar lá os dados dessa loja. Aqui eu tenho um exemplo onde eu coloquei o copyright e coloquei ali os meus dados. Foi desenvolvido por Marcelo Pereira. No nosso documento, a gente não tem essa informação. Então eu até posso copiar já aqui. Ó. Vamos rolar até o final da nossa página. Depois desse link, tá, eu posso colocar o meu footer. E agora ele vai aparecer aqui. Tá? Então agora sim, eu já tenho um documento bem mais completo, com cabeçalho, com rodapé. Agora eu digo quem é o proprietário deste conteúdo. Vamos adiante. Nós temos também a tag nav. Ela representa uma navegação principal do nosso documento. Então no nosso site nós vamos ter uma área de navegação com links. E o ideal é que esses links estejam envolvidos por uma tag nav. Outra coisa que vale lembrar, e eu deixei marcado aqui, é que nem todos os links do site precisam estar envolvidos, estar dentro de uma tag nav, como por exemplo esse link aqui para ir para o topo. Tá? Eu posso ter outros links dentro da página, não necessariamente eu preciso
colocar esses links dentro de uma tag nav. Outro ponto, eu até coloquei aqui, é que, por exemplo, geralmente os sites você pode perceber que no footer, lá embaixo no rodapé, tem alguns links, tá? E lá, nesses links do rodapé, não é necessário você colocar uma tag nav, tá? Então, são links que não necessariamente precisam estar dentro de uma tag nav. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma navegação principal. Vamos voltar para o nosso documento. Aqui no topo, nós temos a nossa navegação principal, que já está dentro do header. Vamos criar então a nossa nav e vamos mover esses links para dentro do nav. Agora eu estou informando que essa aqui é a minha navegação principal. Vamos adiante. Aqui nós temos a tag section. Então, como funciona? Geralmente eu tenho um tipo de conteúdo, que nem aqui, por exemplo, eu tenho HTML, aqui eu tenho CSS. Então eu posso colocar cada um desses conteúdos dentro de uma section. E uma section, eu devo sempre ter um título nessa section. Tá? Então nós podemos usar H1, H2, H3 até o H6, sempre respeitando aquela hierarquia de cabeçalhos. Vamos voltar para o nosso código e vamos dar uma olhada. Nós temos então uma parte do nosso documento que fala sobre o HTML, depois nós temos o CSS e lá embaixo o JavaScript. Nós podemos fazer o seguinte, vamos selecionar toda essa parte que fala do HTML. Eu vou dar um Ctrl X aqui para facilitar e vou criar uma section. E aqui dentro eu vou jogar o conteúdo. Pode ver que nada muda, mas agora eu tenho uma seção que fala sobre o HTML. Inclusive eu tenho aqui um H2, que é o título. Então você já pode pausar o vídeo e já faz aí, já divide o restante do conteúdo em sections. E aí, conseguiu? Já dividi então o meu conteúdo em 3 seções. Aqui eu tenho a seção que fala sobre HTML, depois mais abaixo temos a seção que fala sobre CSS e no fim da página nós temos a seção que fala sobre JavaScript. Nós já temos um documento com uma melhor marcação, já está bem mais organizado, e isso depois, quando nós formos utilizar CSS para estilizar as nossas páginas, vai facilitar bastante também. Nós vamos ver agora a tag main. Ela é a tag que envolve o nosso conteúdo principal da página. Dentro da tag main deve ter apenas o conteúdo principal desta página. Eu não devo colocar dentro da minha tag main conteúdos que se repetem em outras páginas. Por exemplo, digamos que esse aqui fosse o nosso cabeçalho e ele vai se repetir em todas as outras páginas. Tá? Geralmente é assim, nós temos um logo, temos um campo de busca, temos um menu e esse menu ele se repete em todas as outras páginas do site. Assim como nós temos também um rodapé que geralmente ele se repete em todas as outras páginas do site. Esses conteúdos não devem ir dentro da tag main. Então vamos voltar para o nosso código e vamos dar uma olhada. Então aqui eu tenho o nosso cabeçalho, este não vai para dentro da tag main. Eu posso recolher as minhas 3 seções, fica mais fácil de visualizar. Então essas 3 seções eu entendo que são o conteúdo principal da minha página, que no caso está falando sobre o curso de HTML. Então eu posso selecionar, eu vou dar um Ctrl X para facilitar e vou criar a minha tag main. E aqui dentro eu vou colar o meu conteúdo. Agora todo o meu conteúdo está dentro do main. Então agora sim, nosso documento está bem marcadinho, está bem melhor. E aqui eu trouxe por último, deixei propositalmente por último, a div. Div é uma tag que a gente utiliza bastante. A div é um elemento, é um container genérico para conteúdo. Em vários momentos nós vamos precisar utilizar divs para alinhar, para distribuir esses elementos utilizando CSS. Então nós vamos utilizar div em último caso. Quando não houver nenhuma tag semântica que faça sentido, então nós vamos utilizar divs. Então essas eram as tags que eu gostaria de trazer para vocês, dando aí nossos primeiros passos para melhorar o sentido e o significado dos nossos conteúdos e melhorar a semântica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Te peço que curta o vídeo. Você pode compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas da faculdade, colegas de aula. Se você souber de alguém que está interessado em aprender sobre desenvolvimento web, criar sites, indica o curso, compartilhe aí, que isso ajuda bastante e também me incentiva a continuar produzindo conteúdo
aqui para o canal de forma gratuita, certo? Já na próxima aula, te prepara porque nós vamos começar a trabalhar com CSS. E daí para frente, nós vamos conhecer novas tags, vamos aprender muita coisa legal sobre CSS e também começar a criar os nossos primeiros projetos. Espero então que você tenha gostado da aula e até a próxima!